Para seu conforto e qualidade, ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. A história do Oscar. Os primeiros 50 anos. Um método e uma mensagem. Em 1949, o Oscar não era mais criança. E aos 22 anos de idade, a cerimônia da entrega dos prêmios passara a acontecer no Pantage Theatre de Hollywood, iniciando uma tradição que atravessaria a década de 50. Havia algumas novidades nos filmes que empolgavam as pessoas que normalmente não iam ao cinema. Atores como Marlon Brando estavam surgindo do nada, trazendo consigo uma nova técnica de atuação, que haviam aprendido com um homem chamado Lee Strasberg em Nova York. Os resultados pareciam incrivelmente convincentes na tela, e logo vários atores estavam querendo ser iguais a Marlon Brando. Mas não eram só as técnicas de interpretação que estavam se renovando. Alguns filmes começaram a abraçar causas de diversos tipos. E não era isso que os chefões dos estúdios queriam, pois corriam atrás de dinheiro fácil. Alguns filmes tinham uma mensagem a transmitir, e eram filmes que se pareciam mais com a vida real, com personagens e cenários diferentes da maioria das produções hollywoodianas anteriores. Vencedores do Oscar de 1949. O melhor filme de 1949 foi A Grande Ilusão. Era a versão cinematográfica de um romance vencedor do prêmio Pulitzer, escrito por Robert Penn Warren, que contava a ascensão e a queda de um senador americano. O personagem principal fictício lembrava muito o senador da Louisiana, Huey Long, e o filme foi escrito e dirigido por Robert Rossen para sua própria produtora. Harry Cohn havia comprado os direitos de distribuição para a Columbia Pictures, embora não gostasse muito do filme, e Rossen precisou implorar a ele que lançasse o filme em Los Angeles em tempo para avaliação pela Academia. Felizmente para todos os envolvidos, a Columbia lançou o filme a tempo para concorrer ao Oscar, e os críticos consideraram A Grande Ilusão um dos filmes mais importantes a surgir depois de muito tempo. Mesmo assim, o alto diretor Rossen precisou investir dinheiro do próprio bolso na campanha para o Oscar. A girl like that could be a governor's wife or even a president. What are you talking about? He ditched Lucy, he ditched me, and he'll ditch you. Answer me. All the fascinating characters from the novel come alive. Tom Stark, the big shot son, who went for the girl. Jack Burton, Tiny Duffy. Adam Stanton, who believed in a sister's honor. And Sugar Boy. Listen to me, you hicks. Yeah, you're hicks too, and they fooled you 1,000 times, just like they fooled me. I'm gonna stay in this race. I'm on my own and I'm out for blood. As críticas foram tão favoráveis ao astro de A Grande Ilusão, Broderick Crawford, quanto para o próprio filme.
Ele passara muito tempo em Hollywood trabalhando em westerns de segunda categoria, mas o personagem do político rude Will Stark era o papel mais importante de sua vida, e Broderick o interpretou com toda a garra. Corriam boatos na cidade de que a inspiração para o personagem viera de uma pessoa íntima de A Grande Ilusão, o próprio Harry Cohn. Qualquer que tenha sido a inspiração, funcionou. Crawford tornara-se um nome reconhecido em Hollywood e o vencedor do Oscar de melhor ator do ano. Depois de receber o Oscar, ele brincou com os repórteres nos bastidores, dizendo que sua esposa já estava esperando no carro, porque não queria correr o risco de uma recontagem de votos. Ao todo, A Grande Ilusão recebeu 7 indicações para o Oscar e ganhou 13 estatuetas. O terceiro Oscar de A Grande Ilusão foi para uma novata em Hollywood, a ex-radioatriz Mercedes McCambridge, que interpretou a secretária de Crawford no filme. Foi o primeiro filme do qual participara, e os repórteres ficaram admirados quando ela disse nos bastidores que estava usando seu vestido da sorte, que fora comprado 13 anos antes. Ele lhe dera sorte quando ela ganhou sua primeira bolsa de estudos de arte dramática, e também era o vestido que usava no dia em que conheceu o marido. Em 1949, a próxima tentativa de Darryl Zanuck de conquistar mais um Oscar de melhor filme para sua amada 20th Century Fox foi um filme chamado Almas em Chamas, uma história sobre a Segunda Guerra Mundial com Gregory Peck e Gary Merrill, 2 oficiais da aeronáutica que tiveram problemas quando se envolveram demais com seus comandados. Zanuck servira na aeronáutica durante a guerra e achava estar fazendo um favor à sua antiga corporação. A maioria dos críticos era favorável a Almas em Chamas, embora pelo menos uma publicação se referisse ao filme como estritamente masculino. Recebeu um total de 4 indicações da Academia, inclusive de melhor filme e de melhor ator para Gregory Peck, e ganhou 2 Oscars. O de melhor ator coadjuvante para Dean Jagger e o de melhor som. Darryl simplesmente não entendeu. Ele fizera uma grande campanha publicitária para Almas em Chamas, mas não foi indicado para os Oscars de autor ou de direção. Mas outro de seus filmes para a Fox, Quem é o Infiel, recebeu indicações para melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original. E tudo isso aconteceu sem a menor publicidade. Esse filme foi dirigido por Joseph Mankiewicz, com Kirk Douglas no papel de um pacato professor. A história é uma visão humorística a respeito do que significa morar na periferia com uma esposa e 2 filhos e meio, e os críticos adoraram. Pena que os compradores de ingressos não concordaram. Ao que tudo indica, estavam ocupados demais vivendo o tipo de vida do qual esse filme debochava para encontrar humor nele. Pelo menos Joseph Mankiewicz ganhou o Oscar de melhor diretor por esse filme. Ele recebeu mais um Oscar no ano seguinte por A Malvada, mas em 1963 aguentou toda a pressão da crítica por haver exagerado nos elogios a Cleópatra, o maior fracasso da 20th Century Fox. Mas o ator Kirk Douglas estava indo muito bem individualmente em 1949. Além do papel em Quem é o Infiel, foi indicado para melhor ator por seu papel em O Invencível, um filme de segunda classe em paralelo à sua carreira em ascensão. É a história de um boxeador que abre o caminho para o sucesso a socos, eliminando todos os obstáculos que encontra no caminho. Na vida real, quando a poeira assentou, Kirk Douglas estava realmente no auge em Hollywood. Foi eleito pela revista Photoplay um dos 5 astros do ano e de repente descobriu que a Warner Brothers queria que ele assinasse um contrato a longo prazo com salário altíssimo. Nada mal para o filho de um trapeiro, que havia estreado no cinema poucos anos antes, em 1946, em O Tempo Não Apaga. Ele jamais ganharia um Oscar, mas se tornaria um dos maiores astros da década de 50 e de anos posteriores, estrelando filmes como Algemas de Cristal, Sede de Viver e, mais tarde, na década de 60, o épico Spartacus, do qual também foi produtor executivo. Assim como Henry Fonda, Douglas veria um de seus filhos ganhar 2 Oscars. O filho em questão é o produtor e ator Michael Douglas. Em 1949, a Segunda Guerra Mundial ainda estava na cabeça de muita gente, e a 20th Century Fox não foi o único estúdio a lucrar com isso. A MGM estava com um novo diretor de produção, Doug Sherry, proveniente da RKO. Sherry tinha certeza de que seu primeiro filme no velho estúdio deveria ser um filme de guerra,
para enviar uma mensagem ao público de que todos os esforços americanos durante a Segunda Guerra Mundial não tinham sido em vão. Sua verdadeira motivação, naturalmente, era produzir dinheiro para o estúdio, e o projeto que tinha em mente chamava-se Battleground. Mas Louis B. Mayer ainda estava bastante envolvido na MGM e achava que Sherry estava cometendo um grande erro com Battleground, pois os americanos já estavam cansados de filmes de guerra. Mesmo assim, Mayer aprovou o projeto só para lhe dar uma lição. Não era a primeira vez em que Louis B. Mayer se enganava. Battleground foi dirigido por William Wellman e estrelado por Van Johnson. O filme fez um enorme sucesso de crítica e de público, e acabou levando mais dinheiro para o estúdio do que qualquer outro filme naquele ano. Parecia que Mayer estava começando a perder o jeito. Battleground foi indicado para melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor cinematografia e melhor edição. E levou para casa os Oscars de melhor cinematografia e roteiro original. Até alguns estúdios pequenos estavam entrando na onda de nostalgia dos filmes de guerra. A Republic Pictures lançou naquele ano Iwo Jima, o Portal da Glória, estrelado pelo ator mais famoso do estúdio, John Wayne. Foi o filme mais caro que a Republic já fizera, e o pessoal do estúdio ficou empolgado quando o filme chegou a vários cinemas de primeira classe por todo o país, que normalmente nem pensariam em exibir um filme da Republic. So long. So long, Sergeant. I'll pray for you. A letter from my wife after 18 months. You know where she is? In England, entertaining troops. Entertaining troops? Why isn't she here entertaining me? I'm a troop. Guys who laughed at life under the shadow of death. This is their story. A story the world will never forget. Well, you can sit here and be tough if you want to, but I'm going out there and get that guy. And the only way you can stop me is to kill me. That's just what I'll do. Iwo Jima, o Portal da Glória, deu mais dinheiro à Republic Pictures do que qualquer um de seus filmes anteriores. E o estúdio usou uma parte desse dinheiro para pagar propaganda para o Oscar na imprensa especializada. Compensou. Embora o filme não tenha conquistado nenhum prêmio da Academia, foi indicado para 4 deles, inclusive a indicação de melhor ator para o ator de 42 anos, John Wayne. Wayne também causara boa impressão naquele ano em outro filme de John Ford, Legião Invencível. Mas Iwo Jima, o Portal da Glória, era o filme do qual ele mais se orgulhava. Ele o chamava de bela história pessoal, dizendo que parecia a história do Sr. Chips, no contexto militar. Para o diretor William Wyler, já fazia 3 anos que ele não era tão elogiado quanto em Os Melhores Anos de Nossa Vida. E em Hollywood, 3 anos podem parecer uma eternidade. Ele ressurgiu em 1949 com um filme chamado Tarde Demais, adaptação do famoso romance de Henry James, Washington Square. É a história de uma solteirona de Nova York no século XIX, que se apaixona por um caçador de fortunas e se casa com ele, apesar das objeções do pai. A solteirona é interpretada por Olivia de Havilland e o caçador de fortunas pelo novato Montgomery Clift, no seu 3º papel em cinema. Os críticos acharam o filme fantástico, mas as plateias não, e o filme foi um fracasso de bilheteria. Mas a Academia o homenageou com 8 indicações para o Oscar, inclusive uma para a estrela Olivia de Havilland. Dessa vez, Olivia não estava com a irmã no caminho, e a crítica nem conseguia expressar elogios suficientes para sua interpretação no filme. Um crítico chegou a dizer que Olivia não podia fazer nada para ocultar sua beleza fantástica, mesmo em filmes que ela deveria ser sem graça. Vencedores do Oscar de 1950. A linda e virginal Liz Taylor causou sensação quando apareceu na cerimônia do Oscar em 1950 com um novo namorado, o diretor Stanley Donen. Liz não passava de uma criança. Só havia se casado e divorciado uma vez. Mas sua carreira finalmente estava começando a entrar na fase adulta. Ela trabalhava em filmes da MGM desde a infância. Mas todas as grandes coisas têm um fim. E o caso de amor de Liz terminou numa tarde em que o chefão Louis B. Mayer estava gritando tanto com a mãe dela que, segundo Taylor, quase espumava pela boca. Liz aproximou-se do gigante do cinema, que na verdade era baixinho.
e disse que ele e seu estúdio podiam ir direto para o inferno. Saiu do escritório dele e jamais pediu desculpas. O melhor filme de 1950, A Malvada. Daryl Zanuck, da 20th Century Fox, ficou espantado ao ver Joseph Mankiewicz se dar tão bem um ano antes com Quem é o Infiel? Zanuck sabia que quando não se podia derrubar alguém, era melhor contratá-lo, e contratou Mankiewicz para trabalhar em seu próximo filme pela Fox. A Malvada foi um dos comentários mais céticos e mordazes a respeito da vida artística já transformados em filme. A história envolvia uma atriz bem-sucedida da Broadway, que dá emprego a uma fã ardorosa que acaba assumindo sua carreira. Where she goes. She's been profiled, covered, revealed, reported. What she wears and when, whom she knows and where she was and when and where she's going. Eve has insatiable ambition and talent. An improbable person with a contempt for humanity, an inability to love or be loved. But how can such a woman fool so many? How does any Eve do it? She's a girl of so many interests. Pretty rare quality these days. A girl of so many rare qualities. So she seems. So you've pointed out so often. So many qualities so often. Her loyalty, efficiency, devotion, warmth, and affection, and so young. So young and so fair. Eve, my understudy. Didn't you know? Of course I knew. Just slipped your mind. A princípio, quem iria fazer o papel principal de A Malvada era Claudette Colbert, mas ela se machucou esquiando em Sun Valley, Idaho. O estúdio encontrou uma substituta rapidamente, pouco antes do início das filmagens, e a colocou no lugar de Claudette, Bette Davis, que estava precisando muito daquele trabalho. Quando o filme estreou, os críticos ficaram enlouquecidos. Zanuck lançou o filme primeiro em Nova York e depois publicou uma propaganda de 9 páginas na imprensa hollywoodiana, que mostrava quanto a Costa Leste havia gostado dele. A Costa Oeste gostou dele igualmente e Bette Davis ganhou destaque especial por um retorno tão fantástico. Mais tarde, Davis confidenciou a Mankiewicz que ele a trouxera de volta à vida. And please stop acting as if I were the Queen Mother. Sorry, I didn't Outside of a beehive, Margot, your behavior would hardly be considered either queenly or motherly. You're in a beehive, pal, didn't you know? We're all busy little bees, full of stings, making honey day and night. Aren't we, honey? A Malvada recebeu ao todo 14 indicações para o Oscar, ultrapassando as 13 indicações de E o Vento Levou, e estabelecendo o recorde de todos os tempos, mesmo tendo conquistado apenas 6 Oscars. Marilyn Monroe fez uma de suas primeiras participações em um papel pequeno. O fato de jamais ser indicada para o Oscar tornou-se uma das maiores decepções da vida de Marilyn, mas ela foi convidada para a cerimônia daquele ano para entregar o prêmio de melhor som. Foi a única vez em que ela apareceu no espetáculo de entrega do Oscar e quase não subiu ao palco naquela noite quando descobriu que seu vestido estava rasgado. Como era de se prever, Marilyn abriu o berreiro. Mas uma assistente fez um remendo rápido e tudo acabou bem. Para o diretor Joseph Mankiewicz, era o segundo Oscar de melhor direção em 2 anos, e ele ficou feliz por Zanuck o haver contratado. George Sanders ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel em A Malvada, e os outros troféus da Academia foram por melhor roteiro para Mankiewicz, melhor som e mais um Oscar de melhor figurino para Edith Head. Mas Bette Davis não foi a única atriz do ano com um filme de retorno. Os pesos pesados da Paramount, Billy Wilder e Charles Brockett, já haviam alcançado tanto sucesso naquela época que o estúdio estava quase praticamente disposto a deixá-los filmar qualquer coisa, contanto que seus nomes estivessem envolvidos. Naquele ano, colaboraram em um projeto tão secreto que Wilder fazia questão de trancar todas as cópias do script toda noite quando saíam do estúdio. Nem os executivos da Paramount sabiam o que estava acontecendo. Era um roteiro original chamado Crepúsculo dos Deuses e fazia com Hollywood o que A Malvada estava fazendo com a Broadway. Era a história de uma veterana estrela do cinema mudo chamada Norma Desmond, que vive como uma eremita com um mordomo em seu velho palácio em Hollywood, mas sonha em voltar ao cinema com um script que ela mesma escreveu. Quando um escritor mercenário, Joe Gills, por acaso aparece em sua casa, ela lhe pede que a ajude com o script.
Joe vê uma oportunidade irresistível, mas é o último erro de sua vida. Trying to say is you don't want me to love you. Say it. Say it. Billy Wilder ofendeu duas atrizes que convidou para interpretar Norma, Mae West e Paula Negri. Ambas disseram que não eram suficientemente velhas para interpretar uma atriz decadente, e Negri até fez um pequeno escândalo. Wilder então convidou a ex-namoradinha da América, Mary Pickford, que se interessou, mas reclamou que o script não dava destaque suficiente a Norma. Foi o diretor George Cukor que finalmente sugeriu alguém que ele achava que ficaria ótima no papel: Gloria Swanson. Gloria era a atriz desde os primórdios de Hollywood. Ela fora uma das deusas do cinema mudo. Milionária aos 20 e poucos anos, já havia se casado 3 vezes, aos 30, etc, etc. Ela participara dos filmes produzidos por seu amante Joseph Kennedy, entre eles A Sedução do Pecado, que lhe valeu uma indicação para melhor atriz em 1927, o primeiro ano do Oscar. Na opinião de Billy Wilder, Gloria Swanson era realmente Norma Desmond. Ela não fazia um filme havia anos, e quando Billy chegou com o script, ela gostou. Mas quando a Paramount exigiu que fizesse um teste para o papel, ela não acreditou. De maneira bem parecida ao personagem, Norma Swanson reclamou: "Meu antigo estúdio, o estúdio que se pode dizer que foi construído por mim, quer que eu faça um teste para um papel em um filme." Mas ela acabou cedendo e o estúdio lhe entregou o papel. A seguir veio a escolha do ator que faria o papel principal masculino, Joe Gillis. A princípio, Montgomery Clift foi convidado para o papel, mas mudou de ideia na última hora. Ao que tudo indica, ele também estava vivendo aquele papel na vida real. E foi sua namorada, a cantora Libby Holman, 30 anos mais velha que ele, que disse que se mataria se ele participasse daquele filme. Assim como Joe Gillis, ele cedeu. A Paramount acabou obrigando seu contratado William Holden a aceitar o papel. Para ele, era apenas mais um trabalho pago. Crepúsculo dos Deuses contava em seu elenco com inúmeras figuras legendárias de Hollywood, interpretando ou fazendo paródias de si mesmo. O ex-diretor de filmes mudos na vida real, Erich von Stroheim, foi escalado para ser o mordomo de Norma, Max. Como descobrimos em Crepúsculo dos Deuses, ele fora um famoso diretor em Hollywood, que dera a Norma alguns de seus melhores trabalhos. E na vida real, Erich von Stroheim havia dirigido Gloria Swanson em alguns de seus melhores filmes mudos. O lendário comediante Buster Keaton interpreta um dos velhos amigos de Norma, visto aqui fazendo-lhe uma visita. Até Cecil B. DeMille interpreta a si mesmo dirigindo Sansão e Dalila, no Estúdio 8 da Paramount. Quando estreou publicamente, foi demais para alguns tipos hollywoodianos. Crepúsculo dos Deuses era claramente o olhar mais sarcástico e verdadeiro sobre a comunidade cinematográfica que já chegará à tela. E como era de se esperar, a verdade dói. Louis B. Mayer foi o que mais se irritou. Xingou Wilder e disse umas coisas muito feias, como, por exemplo, que ele deveria levar uma surra e ser expulso de Hollywood por desonrar a indústria cinematográfica assim, justamente o ramo que punha comida em sua mesa. Mas a atriz Barbara Stanwyck suportou a verdade. Dizem que depois de assistir ao filme, ela literalmente se ajoelhou aos pés de Gloria Swanson e chorou. Parecia que a academia também conseguia enfrentar a verdade. Indicaram Crepúsculo dos Deuses em 11 categorias, inclusive a de melhor filme. Na noite da entrega dos prêmios, o filme recebeu 3 Oscars: melhor roteiro original, melhor decoração e melhor trilha dramática. A Columbia Pictures, Harry Cohn, não dava a mínima para Gloria Swanson ou Norma Desmond. Ele estava ocupado demais com uma aquisição que acabara de fazer. O primeiro pagamento na história do cinema de $1 milhão pelos direitos cinematográficos de uma peça da Broadway. Ele comprara os direitos de Nascida Ontem para poder colocar Rita Hayworth no papel principal. Mas adivinha, Rita estava repentinamente se ausentando do cinema para se casar, e Harry ficou a ver navios, tentando descobrir como conseguiria sair dessa. A atriz de teatro que fizera muito sucesso da Broadway com Nascida Ontem era Judy Holliday, mas Cohn achava que ela não trabalharia na versão cinematográfica, dizendo que não era estrela suficiente para isso.
Mas Holliday estava trabalhando em um filme com Spencer Tracy e Katharine Hepburn, chamado A Costela de Adão, e circulava um boato de que Holliday nascera para roubar a cena. Cohn não sabia que fora a própria Katharine Hepburn que começara a espalhar o boato na tentativa de conseguir o papel em Nascida Ontem para a amiga Holliday, e caiu feito um patinho. O melhor ator do ano anterior, Broderick Crawford, e o William Holden, de Crepúsculo dos Deuses, pegaram os 2 papéis principais. Harry não se arrependeu. O filme foi um grande êxito de crítica e de bilheteria, e Jodie Holliday, de repente, se tornou a mais nova estrela da cidade. Nascida Ontem, foi indicado para 5 Oscars e conquistou uma vitória transtornada para Jodie Holliday como melhor atriz do ano. As favoritas ao Oscar de melhor atriz eram Bette Davis e Gloria Swanson, por seus respectivos gloriosos papéis de retorno. Mas Gloria até conseguiu abraçar Judge, perguntando-lhe por que não pôde esperar até o ano seguinte. Are you one of these talkers, or would you be interested in a little action? Academy Award winner Broderick Crawford as that man of distinction, Harry Brock. And William Holden as a guy with a nose for news, an ear to the ground, and an eye for a blonde. What are you doing? Well, if you don't know, I must be doing it wrong. Come a long way from the chorus, all right. I wasn't only in the chorus. I spoke lines. Really? I could have been a star, probably, if I'd have stuck to it. Why didn't you? Harry didn't want me being in the show. He didn't want to share me with the general public. What's so important I should get married all of a sudden? If you ever got dragged into court, a wife couldn't testify against her husband. Anyway, you've been engaged for 7 years. Never understood why you waited this long. I didn't want to be rushed. Look, this way I give her something, I'm a swell fellow. We get married, she's got it coming. Na época da entrega do prêmio daquele ano, Gloria Swanson estava estrelando a peça da Broadway 20th Century com José Ferrer, um ator que também tivera bastante trabalho no cinema naquele ano. Ferrer recebera a indicação para melhor ator 2 anos antes em Joana d'Arc, e em 1950 participara de 3 filmes. Terra em Fogo fora dirigido por Richard Brooks e estrelado por Cary Grant, no papel de um médico americano que é detido em um país sul-americano para tratar de um ditador, interpretado por Ferrer. Seu segundo filme do ano chamava-se A Ladra, e nele José Ferrer interpretava um hipnotizador diabólico que usa Ginny Tierney para executar seus planos. Mas seu papel mais famoso naquele ano fora no Cyrano de Bergerac, do diretor Mark Gordon. A história de um homem com uma língua de ouro, mas um nariz enorme que se apaixona por uma mulher bonita que teme jamais poder conquistar. Esse foi o único papel em que ele não era o vilão. E José já conhecia o papel, pois já o havia interpretado na Broadway. Assim como as peças filmadas por Olivier, Henrique V e Hamlet, Cyrano de Bergerac foi distribuído pelo Theatre Guild para apresentações com lugares reservados. A reação do público foi boa, principalmente entre os professores que viam o filme como uma grande maneira de os alunos assistirem à peça. Cyrano de Bergerac foi o primeiro filme a ser endossado pela Secretaria de Educação da cidade de Nova York. Approach, young heroes, I will take your names. To the first man who falls, I'll build a monument. Who will head the list? You, sir? No. You? No, no. Anyone? Anyone at all? Not one name? Not one finger? Very well, then, I go on. Cyrano de Bergerac ganhou o único prêmio para o qual fora indicado, o Oscar de melhor ator para José Ferrer. Mas houve outro filme naquele ano que estava no páreo para alguns dos Oscars de interpretação e seu nome era Meu Amigo Harvey. Fora uma peça bem-sucedida, ganhadora do prêmio Pulitzer, que estivera em cartaz na Broadway até que a autora Mary Chase a adaptou para o cinema junto com Oscar Brodney. Henry Koster dirigiu o filme estrelado por James Stewart no papel de Hellwood P. Dowd, um homem cujo companheiro constante é um coelho invisível com 1,90 m de altura. Josephine Hull interpreta sua irmã que está muito preocupada com o pobre Hellwood. Luella Parsons foi apenas uma das muitas colunistas a delirar com Meu Amigo Harvey.
E estava certa quando previu que James Stewart ganharia mais uma indicação para o Oscar por esse papel. Ele foi indicado para melhor ator, e Josephine Hull também recebeu indicação para melhor atriz coadjuvante. Embora James não tenha recebido o Oscar, Josephine recebeu, mas quase não conseguiu subir ao palco. Um observador reparou que ela tropeçou no último degrau da escada e precisou de ajuda para chegar ao palco. Coincidentemente, a noite em que ela ganhou o Oscar também foi a do 50º aniversário de sua carreira. A atriz de 68 anos fez mais um filme após Meu Amigo Harvey e se aposentou para sempre. Vencedores do Oscar de 1951. Sinfonia em Paris foi a surpresa do Oscar de melhor filme de 1951. A MGM estava em meio ao processo de aposentar seu lendário ditador, o homem que dera à luz à academia 25 anos antes, Louis B. Mayer. O ex-diretor de produção da MGM, Doug Sherry, estava sendo promovido ao cargo de Mayer. E em meio a todo esse caos, o estúdio deixara Gene Kelly livre na filmagem desse grande musical de Gershwin, com roteiro cinematográfico de Alan J. Lerner e Vincent Minnelli na direção. Gene deixou algumas pessoas do estúdio preocupadas quando escalou uma bailarina adolescente francesa chamada Leslie Caron para o papel principal ao seu lado. O produtor Arthur Freed foi escalado para não deixar as coisas saírem dos eixos, mas o estúdio também confiava em Kelly, que conquistara a indicação de melhor ator por Marujos do Amor 6 anos antes. O primeiro filme de Kelly na MGM fora Eu e Minha Pequena, em 1942, um musical de Busby Beckerly, co-estrelado por Judy Garland, e desde então ele estivera fazendo musicais de sucesso para o estúdio, que era famoso por seus grandes musicais. Em 1952 ele iria co-dirigir, co-coreografar e estrelar Cantando na Chuva, o filme que lhe permitiu sapatear nas poças d'água, cantando a música título, cena pela qual ele é mais lembrado. This is Paris, and I'm an American. Mas Sinfonia em Paris era impecável, comparado a alguns dos outros filmes ainda por vir naquele ano. O diretor George Stevens tinha um ótimo currículo cinematográfico, tendo dirigido alguns filmes notáveis, entre eles A Mulher que Soube Amar e A Mulher do Dia, ambos com Katharine Hepburn, e mais recentemente A Vida de um Sonho. Mas naquele ano ele estava fazendo a versão cinematográfica de um romance de Theodore Dreiser chamado An American Tragedy, sobre um homem que engravida uma moça simples e pobre antes de descobrir que vai se apaixonar por uma moça bonita e rica. O que fazer? O filme se chamou Um Lugar ao Sol. Stevens sabia que o elenco seria tudo e escolheu Montgomery Clift para o papel principal, Shelley Winters, que ainda era magra, e a moça simples de 20 anos de idade, Elizabeth Taylor, para ser a linda debutante. Liz também se apaixonou por Cliff, na vida real. Dizem que Cliff foi o único homem que Liz desejou e não conseguiu. Quando Um Lugar ao Sol estreou, os críticos adoraram e a Paramount Pictures sabia que estava com um sucesso nas mãos. O filme recebeu 6 Oscars. O de melhor direção para Stevens, melhor roteiro, melhor trilha, melhor cinematografia em preto e branco, melhor edição e melhor figurino em preto e branco, e mais um Oscar para Edith Head. O vestido branco de baile que Head criou para Liz usar no filme ficou subitamente popularíssimo, e surgiram cópias dele nos bailes de debutantes de 1951 por todo o país. Mas em uma rua chamada Pecado, Marlon Brando fez pelas camisetas rasgadas o que Liz fez pelos vestidos de baile. Essa foi a versão cinematográfica do diretor Elia Kazan, da peça de Tennessee Williams, que já consagrara Brando no papel de Stanley Kowalski. A atriz Jessica Tandy havia interpretado o papel da solista Blanche Dubois, na Broadway, mas Jack Warner queria uma atriz mais famosa para o filme e procurou a mais famosa de todas as belas solistas, Scarlett O'Hara. Vivian Leigh tingiu o cabelo de louro e interpretou Blanche, e Kim Hunter interpretou sua irmã Stella. Talking about his desire, his brutal desire. Vivian Leigh, in her Academy Award-winning role as Blanche.
Kim Hunter, in her Academy Award-winning role as Stella. You don't ever leave me, baby. A story ripped from the fabric of life, as earthy and violent as its unforgettable star. All right, let's have a little fast. Na estreia do filme, muitos pagantes não suportaram o calor. Uma rua chamada Pecado estava repleto de desejo sexual, e embora a versão hollywoodiana tenha censurado parte da linguagem da peça original, ainda era demais para os espectadores que saíram do cinema. Mas gradualmente, cada vez mais americanos começaram a querer assistir ao motivo de tanto falatório, e logo começou a correr uma propaganda informal, dizendo que Uma Rua Chamada Pecado era um filme imperdível. Havia algo de novo e empolgante na realidade daquele drama quente em preto e branco, e falava-se mais das interpretações do que de qualquer outra coisa, principalmente sobre a interpretação de Brando. Embora alguns críticos se referissem à sua interpretação como algo que emanava da escola de interpretação da camiseta rasgada, outros sabiam que ele devia estar fazendo alguma coisa para alcançar nível tão intenso de realismo. Brando não fora o primeiro a estudar uma nova técnica de atuação, mas um dos primeiros a torná-la tão evidente. Em pouco tempo, outros atores queriam tanto ser iguais a Brando que o imitavam, obviamente. Um desses atores foi James Dean, que idolatrava Brando, mas só se encontrou com ele pessoalmente uma vez. Marlon o considerava um chato. Em seu segundo filme, Brando tomou Hollywood de assalto e a Academia deu-lhe o devido reconhecimento com uma indicação para o Oscar de melhor ator. Mas Uma Rua Chamada Pecado também teve êxito como um todo, e Vivien Leigh conquistou seu segundo Oscar de melhor atriz pela interpretação de mais uma personagem sulista. Dessa vez ela não estava em Hollywood para a cerimônia, mas no palco, interpretando uma peça com o marido Laurence Olivier. Nos 12 anos seguintes a E o Vento Levou, Vivien sofreu com tuberculose e uma doença mental. Dizem que ela interpretou tão bem o papel de Blanche Dubois porque se identificava com a personagem. Uma beldade decadente que não consegue lidar com a realidade. Enquanto isso, o diretor John Huston decidiu que estava na hora de viajar novamente com seu astro favorito, Humphrey Bogart. Desta vez, ele e Bogart foram realizar o projeto na África. Chamava-se Uma Aventura na África, e ele contracenou com Katharine Hepburn, que sempre adorou sair de Hollywood para variar. In all the magnificence of color by Technicolor comes the most exciting adventure ever screened. You promised you'd go down the river. There's death a dozen times over down the river. You promised. Well, I'm taking my promise back. Filmed in the treacherous wilds of Africa and directed by John Huston, winner of a double Academy Award for The Treasure of Sierra Madre, two people lived a reckless adventure against a savagely thrilling background. Charlie Allnut, lazy, grimy, no better than he should be. And Rosie, straight-laced Rosie Sayers, who learns about life, all about it. Well, I ain't sorry no more, you crazy, psalm-singing, skinny old maid. Two people thrown together against their will. Get out. In a stirring and pulse-pounding a story as is known in fact or fiction. Waiting for the supper, miss. I'm the captain, that's who. I ain't taking you along. You'd only be in my way. I suppose I was in your way going down the rapids. Then what you said to me back there on the river was a lie about how you never could have done it alone and how you lost your heart and everything. You liar. O próprio produtor Sam Spiegel enviou uma cópia do produto final de Londres para Los Angeles em pânico, em cima da hora para concorrer ao Oscar. Felizmente para Bogart, o filme chegou a tempo. Ele havia zombado publicamente dos prêmios da Academia durante anos, mas dessa vez ele realmente o desejava
e, secretamente, contratou um agente de imprensa para ajudá-lo a finalmente ganhar o prêmio de melhor ator. Esse agente de imprensa mostrou a Hollywood que Bogart não estava trabalhando havia bastante tempo e que já estava na hora de homenageá-lo enquanto ainda podiam. Foi exatamente o que fizeram na noite do Oscar. A esposa de Bogart, Lauren Bacall, estava grávida na época e mais tarde comentaria que quando ouviu anunciarem o nome dele como vencedor, pulou tão alto da cadeira que pensou que ia abortar. Segundo o colunista Hermie Orchard, Bogart comemorou a premiação passando uma semana acampado no Romanovs. Os garçons do restaurante sabiam que não podiam deixar seu copo vazio. Doris Sherry já estava confortavelmente instalado em sua nova função como diretor da Metro-Goldwyn-Mayer, embora a companhia não tivesse mais Goldwyn nem Mayer e jamais tivesse existido alguém chamado Metro. Sherry decidiu que seria um bom começo para sua carreira na MGM se conseguisse que seu épico bíblico de $7 milhões, Quo Vadis, ganhasse o Oscar de melhor filme. E foi exatamente o que ele tentou fazer. O estúdio publicou uma propaganda de 3 páginas que fazia ao filme o maior elogio que se poderia imaginar. Uma comparação direta com o mais sagrado dos produtos hollywoodianos. E o vento levou. O astro do filme era o romano Robert Taylor, que interpretava o homem que se apaixona pela cristã Deborah Kerr, e os dois precisam descobrir um meio de não serem devorados pelos leões. Sherry se orgulhava muito dele. Terror of the arena when Ursa stands alone against death. And here a happening that will be remembered as long as history, the burning of Rome. Shadows of antiquity's pagan gods, you will join with Rome's roaring multitudes as they honor their victorious warriors. And you'll know why Look magazine has said, Quo Vadis is the most colossal movie ever made, and why Life magazine has said, the most genuinely colossal movie you are likely to see for the rest of your lives. Mas Daryl Zanuck não se orgulhava menos de seu potencial ganhador do Oscar. Mais um drama da Segunda Guerra Mundial que envolvia um prisioneiro nazista de guerra que volta para a Alemanha como espião americano. Essa produção foi dirigida pelo homem que havia feito grandes coisas por Barbara Stanwyck em Uma Vida por um Fio e por Olivia de Havilland em Na Cova das Serpentes, Anatol Litvak. Para promover suas chances, Zanuck publicou uma propaganda de 12 páginas na imprensa especializada, plena de louvores a si mesmo. Ele declarava-se um dos poucos homens com coragem e visão para realizar Decisão Antes do Amanhecer. Tanto Doris Sherry quanto Daryl Zanuck ficaram empolgados ao ver que seu trabalho compensou quando as indicações para o Oscar foram anunciadas. Pois ambos os filmes foram indicados para o prêmio de melhor filme. Quo Vadis recebeu outras 7 indicações, enquanto Decisão Antes do Amanhecer só recebeu mais uma. Mas nenhum dos dois filmes ganhou um só Oscar na noite da entrega dos prêmios. Em 1951, Louis B. Mayer fora substituído na direção da MGM, e os grandes filmes como Uma Rua Chamada Pecado e Um Lugar ao Sol estavam lidando abertamente com sexo e violência de maneira jamais vista antes. Para onde estava indo o mundo? A maioria das pessoas não sabiam direito, mas isso não impediu Hollywood de seguir em frente na década após a guerra, com novos tipos de assuntos e novos astros para interpretar os papéis. O comportamento estava mudando, e para o cinema e para o próprio Oscar, parecia que não haveria retorno.